E o Legal. objetivo hoje é a gente só conversar um pouco, né? Aproveitar esse momento que está todo mundo em quarentena, repensando, alguns se reinventando, outros não, e a gente poder conversar um pouco sobre dívidas, né? O que fazer com ela? Paga toda, não paga nada, o que que paga, o que que é prioridade. Não vão pagar nada, né? Não, não é isso. Não, ó, acho que a gente já podia, sei lá, acho que a gente podia começar falando que é o seguinte, já que, ó, esse tema, que é o tema que eu gosto, que é maior que dívida em si, é o tema da educação financeira, né? Esse tema eu sempre achei muito legal, achei fundamental esse tema, só que, e ele sempre foi muito importante, só que agora, além de importante, ele ficou urgente. Ele ficou urgente, por quê? A gente tem um problema crônico aqui no Brasil. Você imagina o seguinte, ó, a gente tem alguns dados, né? Mais de 60 milhões de pessoas estão com nome nos cadastros lá do Serasa, do SPC, e mais de 51 milhões de famílias endividadas. Então você fala assim, meu, nós temos um problema crônico que agora com a pandemia a gente não sabe onde a gente vai, né? A gente não sabe onde a gente vai parar. Então, assim, além da situação, da solução política que vai ter que ter, a gente vai ter que ter uma solução que passa pela educação financeira. E é importante a gente, né, começar a tratar do assunto, falar. Nossa educação, né, você vê, muito poucas escolas têm alguma coisa do tema de educação financeira, e aí, se a gente tivesse, por exemplo, 1 milhão de pessoas no Serasa, no SPC, se a gente tivesse 500 mil pessoas em 200 milhões que nós somos, é uma coisa. Agora, 60 milhões, nós temos um problema, e agora que essa pandemia, a gente vai enfrentar um desafio grande aí que a gente tem que começar a conversar sobre isso e tentar se ajudar, né? Então, só que, né, como além quando vem um desafio, também vem uma oportunidade, né? Então, assim, eu acho que com essa pandemia todas as bases desses relacionamentos financeiros com bancos, com financeira, com fintech. A gente tem que ficar muito atento que o governo está mudando toda hora essas prorrogações de linhas de crédito e tal. Mas a gente tem uma ciência, a gente tem uma estratégia para tentar tratar disso de uma forma, e sair disso daí com um aprendizado. Beleza? Vamos começar? Beleza. Vamos começar, até porque agora tem algumas linhas abertas, tem reclamação de empresário que não consegue pegar, tem tudo. É bom ou não é bom pegar essas linhas? O que que Não, você considera? eu Não, é muito bom você ter falado isso, foi muito bom você ter falado isso, porque eu acho assim, ó, quando a gente fala de dívida, a gente tem que observar três fatores, tá? E assim, são fatores, isso aí é uma ciência, o pessoal que estuda, que gosta disso, já sabe como é que é. Mas assim, tem um fator emocional, tem um fator de organização e tem um fator de estratégia, que é a hora que você vai, né, bolar sua estratégia para resolver. E, assim, a hora que você está quando você está endividado, quando você está numa situação de desespero, assim, ó, o barulho aqui é do trem de Catanduva, aqui, de Catanduva tem um barulho do trem, então daqui a pouco passa. Ô, Marina, vendo meu apartamento, eu vou falar com você, Marina, você tá na teoria aqui, mas vamos lá. Então, às vezes, a gente fica ansioso, às vezes já quer partir para a solução, a gente quer partir para a estratégia, já pego ou não pego. Então, assim, eu peço um pouquinho de paciência para a gente ver por que aconteceu a dívida. Vamos analisar primeiro esse aspecto emocional, porque, assim, ó, não tem coisa pior para mim que você passar por uma situação difícil e não aprender nada com ela. Você não aprende nada com ela. Eu acho assim, meu único consolo, quando você passa uma situação desafiadora, você fala, meu, eu nunca mais vou passar por isso. Eu nunca mais vou passar por isso. Eu não sei o que eu vou aprender, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito de aprender alguma coisa. Então, eu peço um pouquinho de paciência para a gente começar tratando dessa questão emocional e aí a gente vai até a estratégia do que está acontecendo hoje por causa do Covid e da pandemia. Tudo bem? Pode ir? Então, Tá ouvindo bem? Tá legal o áudio? Você... tá bom, sim, mas vamos falar, e até Então porque a vamos lá. gente começou a falar e a gente acabou nem se apresentando, né? Nem falando quem é o Lucas, por que que o Lucas vai falar de finanças, né? O Lucas, ele é especialista em finanças, ele
empresário há mais de 16 anos, sempre atuou na área de finanças, além de já ter passado por bancos, pelo Citibank e pela tesouraria Lá do do POM. POM, né? Do POM, do Lá no... Cit. Então, Isso ele mesmo. tem Boa. muita... E foi bom que a gente deu os 5 minutos de aquecimento, né? E quebra aquela É, tensão, deu uma que é a aquecida, primeira deu live uma do aquecida. Lucas, né? Então, vamos aproveitando. Então, por isso que é bom a gente falar com pessoas que entendam e vocês fiquem à vontade para vocês poderem fazer pergunta. Coloca aí, eu vou anotar. O Lucas vai respondendo. Se por acaso a gente não conseguir responder em tempo hábil, a gente vai responder posteriormente. Pode mandar tanto para o meu Insta quanto para o do Lucas, mas pode concentrar em mim. E na semana que vem a gente vai fazer várias lives. E amanhã tem Vamos. mais sobre sucessão empresarial. Na quinta-feira a gente vai falar sobre multifranqueado. E semana que vem tem outros temas também. Então pode ir concentrando todas as perguntas que a gente vai respondendo ao longo do tempo. Então começa, Lucas, vai que é sua. Não, obrigado pela oportunidade. Então é isso aí, ó. Bom, para quem entrou agora, então que a gente estava falando sobre dívidas e a gente estava falando que são 3 fatores as dívidas. A gente tem que percorrer por 3 fatores quando a gente está falando de dívida, que é o fator emocional, o fator de organização e o fator da estratégia. Então vamos passar com calma pelos 3 fatores. Então assim, quando a gente fala do emocional, uma sugestão que eu tenho é assim, a gente olhar as coisas como elas são. Não precisa olhar melhor do que ela é, nem pior que é. Porque às vezes a gente também pinta um monstro maior do que é. Então, assim, dívida não é crime. A gente precisa partir disso, porque às vezes a gente é educado de uma forma tão rigorosa, né? E até engraçado aqui no Brasil, fala assim, não, se você vai para algum daqueles cadastros, você fala, nossa, você está com o nome sujo. Nossa, meu Deus, o nome que minha mãe me deu, né? Meu pai, você tem um apelo emocional com o nome, pelo amor de Deus. Nome sujo é só um cadastro. Aliás, isso aí eu acho que é uma verdadeira covardia dos bancos, do sistema. Fala, você está com o nome sujo, daí começa aquela pressão. Não, não é nada disso, entendeu? Não é nada disso. Isso aí é um apelo emocional que a turma tem, principalmente porque custa de processo para te negativar, como eles falam, é muito caro. Então tem essa pressão até mental que a turma faz. Então, assim, a gente precisa perder esse negócio. Dívida não é crime. Aliás, aqui no Brasil, a única dívida que é crime é a pensão alimentícia, né? Isso daí vai para cadeia mesmo. Então, essa daí, se alguém está devendo pensão alimentícia, eu falo assim, meu, se vira, vai atrás de arrumar o dinheiro para pagar, porque isso daí vai preso mesmo. Mas tirando isso, dívida não é crime, né? Aliás, o maior devedor do mundo é o governo dos Estados Unidos, ele deve para todo mundo, o governo do Brasil, as empresas, todo mundo deve. A qualidade e a natureza dessas dívidas que mudam, tá? Então, dívida não é crime. Então, assim, a gente precisa investigar um pouquinho o que levou né, o fator que levou a essa dívida. Então, eu não sei, por exemplo, se por um fator psicológico você tem um gasto compulsivo, se você não presta atenção no seu orçamento, ou simplesmente você não teve uma educação financeira, e aí você não tem uma reserva de emergência, um período como esse, você teve sua renda reduzida, e aí entrou em dívida. Então, assim, não é crime. Sei, estou falando muito rápido, Jaque. É que eu me empolgo com esse assunto. Tá bom. Então, vamos lá. Então, esse é o fator emocional. Tira o peso, vamos analisar com estratégia. Dívida não é crime, nome sujo é um cadastro, e muitas vezes você vê até uma oportunidade. Por quê? É como se fosse uma proteção para você. Você fica com o nome no caso, no SPC da vida, quando alguém vem falar comigo, isso daí, eu fico até feliz. Eu juro, eu fico feliz. Eu falo assim, poxa, a pessoa vai ter uma oportunidade para reestruturar a vida dela. Ela para de comprar, essa necessidade de comprar parcelado e tudo mais e tal. E aí, ela necessariamente vai ter que passar por um processo de reeducação financeira. Tá? Então, vamos lá para o processo de organização agora. Passada essa questão emocional, vamos para a organização. Bom, seguinte, se eu tivesse que dar um conselho só para as pessoas, sobretudo em educação financeira, de dívida, é você fazer um controle financeiro da sua vida. É fazer um orçamento financeiro. Como que é? Você pode fazer no Excel. Eu gosto de usar o QuickBooks, que é um programa que eu sempre usei, eu adoro, ele é super, mas ele é um pouco difícil. Então eu testei vários programas, eu vi 2 aplicativos
que eu acho super legal, não estou fazendo propaganda, vocês podem escolher qualquer aplicativo, mas eu vi, aquele guia bolso é legal, mas eu vi um que chama Organize, com dois Es, que é muito legal também. É bem bacana, tem uma versão gratuita, e aí tem outra. A Marina está perguntando se está tomando vodka. Marina, não desconcentra a gente aí, Marina. E tem esse Organize que é legal, tem uma versão gratuita, e daí tem outra que você paga R$ 12 também, que daí é mais complexo, é super legal. Mas pode fazer no Excel, pode fazer. O importante é assim, já, a sua vida financeira, ela precisa caber dentro da sua renda. Não tem como. E aí, assim, você precisa saber. Não importa, esquece o que você deve hoje. Exatamente, dívida não é crime, a turma está falando. Organize com dois Es. Organize. Então, assim, ó, a partir do momento que você sabe quanto. Oi? O Guia Bolso? Guia Bolso é legal também, eu falei dele. É legal. Boa, Má, obrigado. E boa, é com dois Es. É com dois Es. Mas enfim. Aí vai. Hoje aqui o teu áudio está baixo. Agora melhorou. Eu estou falando? Então, assim, ó, a partir do momento que você sabe quanto você ganha, é top-down, é de cima para baixo. Não é assim, eu vou gastando e depois eu me viro para ganhar. Você tem que saber quanto você ganha, quanto você gasta e principalmente em que você gasta. Em que você gasta é importante, as categorias. Esquece a dívida por enquanto, porque isso aí a gente, né, tirando as dívidas, a gente vai organizar assim, a sua vida, para você se manter, para você viver a sua vida, né? Então, assim, o seu estilo de vida, seus custos têm que caber. A partir disso que você vai estruturar. Eu sou super a favor de você buscar uma renda extra, de você estudar, buscar um aumento, buscar uma promoção, tudo de bom. Eu acho pode, deve, mas vou te falar uma coisa séria. Se você não se organizar, isso daí não adianta. Se você não conseguir enxergar como está o seu orçamento, você não consegue sair de uma situação bloqueadora. Às vezes entra num looping, porque você ganha mais, você faz dívidas maiores, a hora que você vê, você está perdido igual. Tem uma teoria que eu gosto, Jaque, que é a teoria do observador. Os cientistas usam muito. Quando eles vão observar uma experiência, eles têm que manter uma distância, porque o observador ele influencia a experiência. Então, é muito legal. Quando você coloca atenção em alguma coisa, você consegue influenciar. Tem um estudo que tem aqui no Brasil mesmo, de condomínios. Quando os condôminos frequentam as reuniões dos condomínios, o custo do condomínio cai de 15% a 20%, quando muitos condôminos frequentam. Por quê? Porque não tem nada místico. É que todo mundo começa a prestar atenção, diminui a possibilidade de desvio, alguém tem uma ideia boa, alguém fala, não, a gente podia cortar o custo assim, etc. e tal. Alguém conhece algum prestador de serviço que pode fazer melhor, pode fazer mais barato. E aí vai. Então, assim, é muito legal. E quando você começa a pôr atenção, nos seus custos, você vai ter cada insight, você vai ver que muitos gastos, você fala, eu não falo nem dos gastos bons que você pode ter para proporcionar uma qualidade de vida boa para você e para sua família, eu estou falando de alguns desperdícios. Eu e meu ex-sócio, né, na minha empresa, a gente falava assim, custo é que nem unha. A gente tem que olhar toda semana para ver se cresceu, às vezes a gente cresce sem a gente perceber e tem que sempre dar uma parada. Então a gente conversou bastante eu e você, por exemplo, plano de internet, às vezes fica obsoleto, a gente está pagando aqueles planos de 2 anos atrás, que era 300, 400 reais, a gente nem sabe. Então, assim, temos que colocar atenção nisso daí, tá bom? Então, na organização, a primeira coisa é fazer esse controle financeiro. A segunda dica que eu dou, isso aí é mais importante. Eu nem sei se a minha assessora lá da minha corretora da XP lá que está me ouvindo aí, ela falou que eu ouvi, não sei, mas eu falei que eu ia fazer uma propaganda dela, mas não só dela. Que é assim, você não pode ficar refém do seu banco. O seu dinheiro tem que estar com você. E aí eu não estou falando para guardar dinheiro em casa, nada disso. Eu acho assim, ó, se você não tem uma conta digital ainda, abre amanhã. Tem um monte, tem Nubank, Banco Original, QLC6, Banco Inter. Abre uma conta amanhã. Uma conta digital.
E uma... Ó, Vanessa, e uma... Ó, então, abre com a Vanessa, depois me peçam o contato dela, eu passo o contato dela. E abre uma conta numa corretora para você separar seus investimentos. Você não pode deixar seus... Pode falar. E tudo isso serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Para pessoa física, para pessoa jurídica. Pessoa jurídica, a gente tem assim, a gente não tem ainda um histórico, não é uma cultura de fazer investimento na pessoa jurídica. Né? Eu recomendo, até é possível. Eu acho que foi uns 2 anos que abriu, antes da XP, eu acho que nem fazia isso daí, né? Mas assim, principalmente os seus investimentos de pessoa física, na pessoa jurídica, muitas vezes vale mais a pena se você tem caixa, mas aí é uma outra discussão, mas você tem caixa, é melhor você não fazer a dívida. Mas na pessoa física é importante você investir e o banco ele não tem acesso aos seus investimentos. Porque assim, ó, tem algumas coisas que a gente não sabe, mas, por exemplo, é importante, eu vou falar no quarto tópico, mas eu já vou dar um spoiler. Que é assim, até 40 salários mínimos é inalienável, se você tem de investimento. 40 salários mínimos é inalienável, o banco não pode tomar. Só que se você colocou lá no banco, depois é uma pressão, eles pegam, eles fazem várias coisas legais. Aliás, tem uns estudos bacanas, aí eu estou conversando com uma turma de advogados, que parece que 80% dos contratos que os bancos fazem tem alguma irregularidade, mas eu vou falar isso no quarto tópico, tá? No quarto tópico. Nós estamos no segundo, que é separar. Então, assim, você não vai ficar refém. Então, pega o seu investimento, coloca numa corretora, separado. Uma coisa que os bancos fazem solicita portabilidade. O ideal é assim, ó. O banco atual, você deixa o seu cartão de crédito, alguma coisa lá. A sua conta salário, você solicita portabilidade para uma conta digital. Porque os bancos, ilegalmente, às vezes eles já transferem imediatamente da conta salário para a conta corrente. E aí você perde todo o poder de negociação, você fica refém. Você fica completamente refém. E aí você não tem o que fazer. É irritante. Então, a minha sugestão para amanhã todo mundo... a Angelina está perguntando do Banco Digital. Você leu também. O Banco Digital não tem taxa. O Banco Digital normalmente não tem taxa. A grande maioria, tá? E aí, qual que é a vantagem? Se você já tem o ideal, mas o conceito que eu quero deixar claro é você separar. No Banco Digital, não faça operações de crédito. Por exemplo, pode fazer mais para frente, mas a ideia é assim, a instituição financeira, por exemplo, você tem uma conta lá no Itaú, no Bradesco da vida, e você já tem algum financiamento deles. O ideal é eles não terem acesso direto ao teu salário, ao teu dinheiro. Porque daí você perde qualquer poder de negociação. Então, você faz as operações de crédito, o banco digital você usa para movimentar, porque você não paga TED, você não paga tarifa mensal, você não paga nada, e a corretora, você usa a corretora para investir. E mesmo se você tiver com dívida, é importante você ter um investimento, porque você ganha força depois para você, a hora que você quiser, com educação financeira, com estratégia, para você resolver essas dívidas de uma vez por todas. Tá bom? Então, assim, não fique refém do seu banco. Essa é a parte número 2 da organização. Depois eu vou fazer um resuminho total aí no final, mas é muito legal. Tá bom? Bom, agora tem uma parte chata. A parte 3 da organização. O que é? Você já organizou o seu orçamento pessoal, tem que dar um jeito de ficar no azul, não fique no vermelho. Esquece as dívidas, a tua operação, o teu dia a dia. Você já não está mais refém dos bancos. Anota essa do Mário, como é que ele chama aí? Mário Eval aí, de Amparo, que é legal essa pergunta, depois eu falo. Bom, o Fábio está perguntando, não, a XP, o Itaú comprou uma parte da XP, mas ele não tem acesso, tá? Mas depois, anota aí, tem umas perguntas muito boas, estou achando muito legal, muito boa mesmo, Fábio, muito boa. Bom, vamos lá, terceira parte, que é a parte mais chata, que é igual o gordinho subir em balança, isso daí. É a parte mais chata, mas a gente vai ter que... Sabe, gordinho não gosta de subir em balança, né? Mas é a hora que a gente precisa parar para organizar as dívidas. A gente precisa parar para organizar as dívidas. Eu falo assim, no começo eu falei para organizar o orçamento. E agora nós precisamos organizar as dívidas. É um momento que você vai falar assim, bom, você senta,
respira fundo e coloca tudo num papel. O que você deve, o teu cunhado, nas Casas Bahia, na Renner, cartão de crédito, financiamento imobiliário, tudo. Eu costumo brincar, eu lembro um insight que eu tive uma vez vendo aqueles desenhos do Scooby-Doo, que é assim, eles corriam, quando o fantasma ia atrás deles, eles corriam, o fantasma ia crescendo. De repente eles viravam, que não tinha saído, o fantasma desaparecia. Então, é assim, é isso, olha, vamos enfrentar. Isso aí faz parte da questão emocional. Enfrentar de frente é legal, né? Mas encarar de frente, vamos ver o que está acontecendo. Né? Fala, eu quero resolver minha vida, eu não tinha educação financeira, agora eu vou ter. A partir de agora eu vou ter minha educação financeira e eu vou dar um jeito eu vou dar um jeito de resolver. Tá? Então, assim, o que é importante? Você fazer uma planilhinha para você, que é assim, ó. Você precisa saber para quem você deve. Você precisa saber quantas parcelas você deve. O valor das parcelas. A taxa de juros. A taxa de juros acordada. E o valor do principal. Isso aí é uma coisa que é fundamental para depois a gente negociar. O que é o principal, para quem não sabe, né? O principal é assim, você tomou um empréstimo lá de 10 mil reais. O banco, muito legal, falou assim, não, você vai me pagar 20 parcelas de 1.000. Você pegou 10, vai pagar 20 parcelas de 1.000. Bom, tá bom. Aí você pagou a primeira parcela de 1.000, a segunda, de repente aconteceu uma coisa, você não teve renda, alguma coisa, você não conseguiu pagar mais. É importante, depois de um tempo, você saber qual é o valor do principal. Porque esse é o valor referência para a gente fazer uma negociação de dívidas, tá? E aí depois a gente vai entrar na hora que a gente falar de direitos, de entender seus direitos, de estratégia. Mas então, lembrando, a gente precisa saber para quem a gente deve, a gente precisa saber a taxa de juros acordada, quantidade de parcela, quantas parcelas e o valor do principal, o valor inicial da dívida, tá bom? Se alguém tiver dúvida com isso, pode me chamar que eu ajudo, eu adoro fazer isso. Daí pode me chamar, entre em contato com a Jaque, aí a gente dá um jeito. Beleza? Então, assim, é ver o tamanho do. Ver o tamanho do inimigo. É ver o tamanho do inimigo. Tem uma outra, Jaque. Eu tenho que falar assim, que é uma história, só para quebrar um pouco o clima, né? Que o marido estava com insônia, e aí ele ficava andando para lá e para cá, que ele tinha que pagar uma dívida no dia seguinte pro amigo dele, ele não tinha conseguido pagar a dívida, né? Ele não tinha dinheiro para pagar e amanhã vencia. Ele ficou com insônia e a esposa dele desesperada, o que foi, amor? E ele, não tem dinheiro para pagar a dívida, não consigo dormir. Ela pegou, ligou pro amigo, falou, meu marido não vai pagar a dívida. E desligou. O marido dormiu bem e aí o credor que ficou andando na cama com insônia. Então, é só uma piada pra gente, só uma piada pra gente dar uma descontraída aí. Beleza? Quarto, depois que a gente, nosso financeiro, nosso controle, depois que a gente qual é o segundo ponto? Não está refém. Terceiro ponto, sabe o tamanho da dívida? Quarto ponto, a gente vai estabelecer as prioridades. Quem que a gente vai pagar, como que a gente vai pagar e quando que a gente vai pagar. E aí muita gente acha que é melhor pagar as dívidas que tenham a maior taxa de juros, né? Um raciocínio meio óbvio, né? Você fala, vou pagar. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Quem estuda isso, eu aprendi muito com um amigo meu que chama Carlos Galvão, ele tem um Insta muito legal também que chama Dívida Zero. É muito legal, esse cara é muito legal, ele faz um estudo super aprofundado, eu recomendo pra caramba, chama Dívida Zero. Mas ele fala muito de 5 fatores críticos que a gente tem na hora de resolver, estabelecer a prioridade para pagar uma dívida. Por exemplo, a primeira é assim, se você está inadimplente ou adimplente. Se você tiver adimplente, quer dizer, você está pagando, é melhor que você continue pagando. Nesse caso, por exemplo, vale a pena uma renegociação. A taxa de juros do Brasil caiu, você pode chegar fazer uma negociação de falar assim, olha, vamos postergar isso daí numa fase difícil e tal, uma negociação. Mas nesse caso, se eu tivesse que pagar uma dívida, eu pagaria essa. Você está adimplente, você não está com nada atrasado. Tá? Isso aí, bate. Dívida zero.
Então, essa é a ressalva que eu faço. Dá para negociar, mas é o primeiro fator crítico. Meu, você está adimplente? A ideia é a gente continuar com isso daí e deixa. A pior coisa que você pode fazer é pagar um pouquinho de cada. Você paga um pouquinho de cada, aquilo Mas lá isso vira é um muito monstro. bom, né? Porque o que acontece? Normalmente as pessoas querem pagar um pouquinho de cada para não ir para o cadastro, que você já falou no primeiro item, e acaba não pagando nada, né? O montante acaba só crescendo e não resolve, não é isso? Não, vira uma bola de neve. Daí quando às vezes daí as pessoas vão para esse cadastro e já pagaram o principal, lembra que eu falei do principal? Já pagaram o principal 10 vezes. A dívida inicial era 2.000 no cartão, a pessoa já pagou uns 5, ainda deve uns 20. É loucura isso daí. É loucura, é loucura. O que eles fazem, aqui no Brasil, isso daí é uma covardia. Lembrei de falar uma coisa também, eu esqueci de falar quando aquela questão de não ficar refém. Você falou de pessoa jurídica, isso aí serve para amigos que têm empresa. Por exemplo, tem muita gente que usa já direto a maquininha, os recebíveis da maquininha, para conseguir empréstimos, alguma coisa. E, meu, Sim. isso daí é legal, vale a pena, é uma operação justa tal, mas também não fique refém. Porque isso daí é muito. Os caras fazem muita sacanagem com isso daí. Estou falando meu português erudito aqui porque é verdade mesmo. Fazem muita sacanagem. Pra você ter uma ideia, começou a pandemia, saiu no Jornal Nacional lá que o Banco Central ia liberar para a turma o compulsório dos bancos para eles diminuírem a taxa de juros. No dia seguinte, a Cielo dobrou a taxa de antecipação. No dia seguinte, dobrou a taxa. Então, vale a pena uma dica, você ter mais de uma dessas maquininhas e domiciliar diferente. E domiciliar em bancos diferentes. Se informa sobre isso, dá para fazer. Às vezes você trava uma bandeira em uma. É isso mesmo, a Angeline está vendo aqui. A Angeline trabalhava comigo e viu. Dobrou! Eles dobravam. Eu liguei lá e falei, vocês são assassinos. Isso aí, gente, como que pode? Entendeu? E assim, só que é a regra do jogo. Num caso desse, não tinha contrato, não tinha nada, antecipação ele faz se quiser ou não. Se você quiser, você pode fazer antecipação com ninguém, com outra pessoa, não estava travado. Mas isso aí que eles fazem é uma covardia. Então, como que a gente pode se proteger? Tem a outra. De repente você faz uma operação com uma bandeira só com o Master, e faz outra com Visa, com a Amex e tal. Você direciona as vendas dos clientes para... Normalmente tem muita gente que tem duas bandeiras e tal, mas tem saída para isso. Tá bom? Deixa eu aproveitar, Lucas, que você falou nisso, e tem a pergunta que o André fez lá em cima. Que ele pergunta o seguinte: não tem vantagem manter o dinheiro no banco para ter negociações e taxa e etc? Não é isso, então. Não tem, André. Cara, não tem. Isso aí, eu vou te falar, é aquele efeito do custo zero. Isso é uma mentira, cara. Isso aí é uma piada, isso daí. Pô, você pode fazer a conta, porque você fala assim, eu vou ter uma conta no Itaú. Bom, vou dar o meu exemplo, vai. Eu tinha uma conta no Itaú Personalité e deixava o dinheiro parado lá, né? Aplicado aqueles CDBs ruins pra caramba, aqueles fundos que você nem sabe direito. É tipo o caldeirão do Hulk, não, o caldeirão do inferno, você nem sabe o que está acontecendo. E aí, aquela taxinha que você está pagando do banco, mas eu não pago a taxa mensal do cartão e tal. Bom, a gente pode falar, hoje em dia, não é tão difícil você não pagar a taxa do cartão. Com o mínimo de estratégia de negociação, dá para fazer isso, tá? Mas mesmo a tarifa da conta corrente, muda para um banco digital e aplica esse dinheiro. Mas mesmo que você quiser continuar, vamos supor, quero continuar. Lá, cliente, porque eu gosto de tomar um café lá no Itaú Personalité, no Bradesco Private, lá sei lá o quê. Paga a taxa e põe o teu... Você pode ter certeza. Coloque o teu dinheiro na XP, coloque em outra corretora, aplica esse dinheiro de outra forma que o rendimento é tão mais, dá para você pagar de sobra, mas assim, de longe. Justamente porque a gente não faz, a gente não é ensinado a fazer esse tipo de conta. Ali, Deixa eu perguntar outra coisa, que você aproveitar e responder outra pergunta. Todas as minhas contas estão na poupança. É a mesma coisa que o digital? E tem a outra, poupança hoje está valendo? Tudo de poupança. Eu não entendi a primeira. O que a pessoa perguntou?
Todas as contas estão na poupança. São poupança. É a mesma coisa que conta digital? Não. Conta digital você tem que abrir a conta. Você abre pela internet mesmo. Você manda os documentos né, pelo celular. Não, mas aquilo que refere às taxas de vantagem, porque a poupança... Não tem taxa, conta digital não tem taxa. E o rendimento que eles dão dessas contas poupanças é irrisório. É irrisório. É um negócio que hoje em dia, imagina, eu acho que está rendendo, a poupança, se não me engano, está rendendo 2% ao ano. E eles fazem um monte de coisa, assim, um monte de bobagem. Se você tiver um dinheirinho, deixa o teu dinheiro numa corretora e e usa a conta digital. Conta digital é nesses bancos novos aí, porque teve um tempo que o Itaú, o Bradesco, eles fizeram acho que até o Santander fez uma conta digital deles mesmo. Você vai ser processado pelo Itaú. Vem tomar um café comigo. Já tá merda. Ups. Toma um café em casa. Vamos voltar. Vamos voltar para... Tem frango, café com frango, a Claudia vai fazer. Café com frango. A live é pra ser séria, pra gente rir. Deixa eu voltar aqui, vai. Senão eu perco o fio da meada e ainda tem algumas coisas legais que eu queria falar para vocês. Então, beleza. Então, lembra que a gente estava nas prioridades. Então, se você está adimplente, a primeira são 5, tá? Pelos fatores críticos. Por exemplo, o segundo fator crítico, olha o trem de Catanduva. O segundo fator crítico é a possibilidade de negociação. Se o teu credor está aberto a uma negociação, fala, vamos sentar, vamos conversar, né? Pode ser, quando eu falo sentar, é modo de falar do interior, né? Mas assim, podemos conversar pelas mídias. Mas, poxa, está acontecendo isso, eu estou me reestruturando, vamos negociar? Esse cara tem prioridade na tua negociação, né? Você fala, vamos negociar, vamos, eu quero ficar adimplente. Não tem brasileiro, o pessoal fala, brasileiro é honesto. A gente quer, ninguém se endivida, pode ter a exceção de exceção do cara que quer fazer uma sacanagemzinha, alguma coisa, mas assim, ninguém gosta dessa situação de ficar devendo para os outros, ninguém gosta. 99,999, eu quero ser honesto, quero pagar minhas contas, quero ganhar meu dinheiro honesto e seguir. E se eu passar por um momento de dificuldade, eu quero honrar, mas me ajuda a honrar a minha situação. Então, quem estiver aberto para negociação, ganha prioridade. Terceira situação, que o fator crítico é o tempo de resolução. Você quer ver uma coisa, por exemplo, a tua luz. A taxa de juros, se você atrasar uma conta de luz, é super baixa. É super baixa. Você fala, vou atrasar a luz, mas se você não pagar 2, 3 meses, eles cortam a luz, Deus me livre, é um desgaste. Aí você tem que ligar lá para um dia eles virem, religar e tal. Então, assim, às vezes você vai gastar tanto tempo, energia para resolver aquilo lá, que às vezes é melhor. Isso daí é melhor você pagar e deixar uma outra dívida para depois do que não pagar essa dívida. O quarto fator crítico é a pressão mental. E você vê que coisa, por exemplo, pressão mental. Às vezes você deve para um cunhado seu, eu gosto de falar de cunhado, né? Mas você deve para um cunhado, você deve para tua sogra, você deve para um amigo. Às vezes ele te emprestou sem juros. Mas é tanta pressão mental, tanta coisa, tanta encheção de saco, tanta coisa, você tira a sua paz no negócio, você fala, chega, aí de frente, mindset novo, fala, eu te devo 20 mil reais, eu vou te pagar 100 reais por mês, é o que eu posso, entendeu? Estamos combinados, aí tu dá um jeito de cumprir. Mas, quer ver um exemplo legal que eu falo de pressão mental? 2 coisas, por exemplo, condomínio e escola de filho. Você fala assim, condomínio é muito... A lei muda toda hora, tem hora que eles modificam a lei para pressionar a turma para pagar e tal. A verdade é que assim, eu nunca vi, já tem alguma jurisprudência, a turma sendo negativada por atrasar condomínio, mas eu nunca vi alguém perder o imóvel com condomínio, né? Só que de repente... É raro, concordo. Mas, por exemplo, demora, isso é processo de anos e anos e tal. Então, o que acontece, já? Mas, por exemplo, principalmente se é um condomínio pequeno, você vai, todo mundo sabe que você está devendo, é uma situação desagradável.
Só que condomínio tem uma pressão mental, só que condomínio envolve duas situações. Você quer ver uma coisa legal? Condomínio, lembra que eu falei que o segundo fator é negociação? Meu, condomínio é um dos mais abertos para negociação. Se você ficou, por exemplo, quer ver? Ficou 1 ano sem pagar um condomínio, por exemplo. E aí você fala assim, ó, tive uma dificuldade financeira, vamos lá no conselho, eles te mandaram administradora tal, eu quero quitar. Vamos fazer o seguinte, porque quando você não paga, o rateio dos outros é muito maior. Então começa a atrapalhar a vida de todo mundo. Então, se você chegar no condomínio e falar assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a pagar daqui para frente, eu resolvi minha vida, agora me organizei, vou começar. E o passado, eu quero parcelar, puxa, cabendo no meu orçamento um pouquinho, sem juros, sem multa. Vocês aceitam essa proposta? Olha, pode te falar, a probabilidade de aceitarem é imensa. É imensa. Então, fica a dica. Vale a pena. Condomínio é um negócio que vale a pena. A hora que você se estruturar, uma das primeiras coisas para resolver é o condomínio, tanto pela pressão mental, para você poder viver tranquila, quanto pela possibilidade de negociação. Eles normalmente são muito abertos. E o quinto fator crítico, que é a taxa de juros. Óbvio, você tem duas dívidas, uma com uma taxa de juros muito mais alta e a outra mais baixa, você paga que tem a taxa de juros mais alta, né? Se os outros fatores forem mais ou menos parecidos, você escolhe a que tiver a taxa de juros mais alta, muito melhor. Tá bom? Bom, vamos lá. Como que nós estamos de tempo? Você sabe como nós estamos de tempo aí ou não? Sim, a gente ainda tem 20 minutos. Tem mais uma pergunta aqui. Quais os exemplos de corretora que podemos fazer online? Corretora online? Olha, eu acho que quase todas. Eu acho que todas. Todas as corretoras você abre. Depois, quem quiser, ó, a Vanessa está aí ainda, eu acho. Mas me manda um e-mail que eu mando já o link direto. Você abre lá direto com ela. Mas assim, sem querer puxar, lógico, ela é minha amiga, eu adoro ela é excelente e tal. Só que assim, você pode abrir na corretora que você quiser. Eu acho que hoje, todas as corretoras, eu acho que nenhuma corretora você precisa estar fisicamente lá. Você entra no site da corretora e eles vão pedir para você bater uma foto de uns documentos. Você bate a foto, escaneia e tal, manda tudo. Não tem nenhuma, eu acho que hoje você precisa ir fisicamente para abrir uma conta. Beleza? Bom, deixa eu continuar o quinto fator de organização, que eu acho isso muito legal. Eu vou dar uma dica legal agora que tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora. Que uma das coisas importantes, olha lá, a Van está falando, todas as corretoras são online, é isso mesmo. Uma das coisas importantes que é para você se organizar é você conhecer os seus direitos. Isso daí é uma coisa, se você tiver dificuldade de pegar e ler o negócio, de entender, porque é muita informação, eu recomendo pedir ajuda. Pede ajuda para um amigo, pede ajuda para mim, pede ajuda para um advogado, porque assim, é fundamental você conhecer seus direitos. Por exemplo, tem muita gente, por exemplo, esse negócio, 40 salários mínimos no investimento é inalienável. O teu imóvel não é assim, a não ser que você tiver feito um financiamento imobiliário, eles não podem tomar teu imóvel assim. Seu salário consignado, só podem tirar até 35%. Não dá para bater mais do que isso. Então, assim, é importante. Lembra que eu falei que, assim, para a gente ver a coisa, não pode ser pior. A gente não deve ver a coisa pior do que era. Precisa ver melhor, mas não vê pior. Então, assim, cuidado. Porque tem muita pegadinha que eu vou falar agora, que muitos gerentes estão fazendo isso, principalmente agora, nessa época da pandemia. Que os caras estão fazendo muita sacanagem em relação a isso. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que ela estava falando dessa situação, de vender o apartamento para quitar dívida. Eu acho assim, ó, calma. Fala, Adriano. Valeu, irmão. Obrigado. Fala assim, ó, calma. Eu acho assim, se você se estruturar, se você fizer toda essa lição de casa que eu estou falando, pô, você se organiza financeiramente, passou a pandemia, passou essa quarentena, você fez todo no seu orçamento e você quer montar uma estratégia para quitar suas dívidas, é uma coisa. E aí a gente pode fazer conta, estou aqui para isso, eu te ajudo, vamos fazer conta, vamos fazer com inteligência. Agora, um negócio que você já fez um empréstimo, de repente, você já se enrolou, já aconteceu alguma coisa. Agora você vai dar de graça, assim, então agora eu vou dar meu bem em garantia, é tudo que os bancos querem, é tudo que eles querem. É loucura isso daí. Eles que arquem o negócio e depois a gente vai
Depois a gente vai ver como que vai fazer isso daí. Então você não pode ficar refém. Mas essa estratégia é um pouco copiado do que fazem nos Estados Unidos, né? Tudo dá um imóvel de garantia, né? Não, e agora, assim, por exemplo, por que a gente tem que ficar atento? Que é uma situação de exceção agora, né? Você fala assim, ó, por exemplo, já mudou a regra 3 vezes. O governo já lançou uma que 45 dias não podia negativar ninguém, né? Incluir nos cadastros negativos. Depois virou 90 dias. E agora já está quase aprovado, até o final do ano. Ninguém vai poder ser negativado. Ninguém vai poder ser negativado. Então, assim, precisa ficar atento. Porque até, já é 90 dias e agora pode ser até o final do ano. 99% de chance de passar isso aí, já está no Senado e tal. Mas o que acontece? Você lembra que logo no começo o governo aprovou aquela prorrogação lá do Banco Central, diretriz do Banco Central, do postergamento das dívidas, ele aprovou para crédito pessoal, capital de giro, consignado, financiamento de carro e financiamento imobiliário. Aí não entrou cartão de crédito nem cheque especial. Então, ó, crédito pessoal, capital de giro, consignado, financiamento de carro, financiamento imobiliário. Os caras estão fazendo verdadeiras sacanagens. O cara liga para pegar, o empresário ou a pessoa liga para pedir, tem gerente de banco que fala assim, não, mas para eu subir essa aprovação, você precisa me dar alguma coisa em garantia. Sacanagem. Ou, pior, fala assim, vamos fazer uma renegociação, aumenta o prazo. Nada disso. É postergação. Postergar é uma diretriz do Banco Central, eles diminuíram o compulsório, não aceite juros, nem renegociação, muito menos colocar na algo em garantia. No extremo, não pague. No extremo, não pague. Uma dica que eu dou, de repente, nesses casos, pula o gerente, liga no atendimento. Liga no atendimento, na central de atendimento, que daí eles têm que seguir o script. Porque o gerente vai tentar com a conversinha, falar, mas coloca aqui, coloca lá, me dá alguma coisa. Tem gerente que fala assim, não me vem com coisa ruim não de garantia, eu quero coisa boa para financiar. Sacanagem, sacanagem. Eles vão deixar essa conta que eles não têm mais, o Banco Central já deu. O Banco Central já é para pessoa física e para jurídica, tá, Kelly? O que, a partir de agora, você já tinha antes, você continua. Mas a partir de agora, se você entrar no negócio, 90 dias você não pode, já está para ser aprovado até o final do ano. Tá? Bom, então, uma dica é, pula o gerente, liga no atendimento para postergar essas dívidas que eu falei. Eu tomaria esse crédito pessoal. Mas olha, tem banco que, além de pedir garantia, Lucas, eles estão refinanciando com taxa e aí aumentando a dívida. Não aceita, não aceita. Liga no atendimento, se não funcionar, liga na ouvidoria do banco, às vezes funciona. Se não funcionar, vai no PROCON, procura o PROCON. E se não funcionar, pede ajuda para um advogado, a gente manda. Eu estou estudando com uma turma, com o pessoal aí, que a gente vai fazer um negócio bacana disso daí para, sabe, para dar uma popularizada nisso daí, para, mandar bala aí e sair colocando notificação extrajudicial para banco, porque o que eles fazem é uma covardia mesmo, tá bom? Então, assim, saiba, uma coisa que é importante estar na cabeça é assim, ó, esse momento que a gente está vivendo é uma... quero falar, é muito triste e tal, tem muita coisa, nem quero entrar nisso, porque todo mundo já sabe a tristeza que a gente está vivendo, mas é uma oportunidade para a gente reembaralhar o jogo, para a gente mexer no tabuleiro, porque é uma oportunidade. Olha lá, a Vanessa está dando uma dica muito legal, que a ouvidoria do Banco Central resolve tudo. Qualquer coisa, liga no Banco Central também. Na internet, você digita Bastante no Banco Central, você consegue isso daí, é muito legal. Bom, então, assim, por que eu estou falando de saber de saber os seus direitos? 80% dos contratos bancários estão errados. 80%. E aí na prática eles colocam seguro prestamista, venda casada, faz isso que eu faço um consórcio. Seguro de vida, seguro de casa, consórcio, título de capitalização. Isso é outra coisa, título de capitalização, né, Lucas? Meu Deus do céu. Não entra nisso, não aceita. Olha, a sugestão eu tenho duas. Ou você perde o medo de olhar o contrato, fala, olha, as pessoas às vezes têm medo de ficar olhando aqueles contratinhos, aquelas coisas. Olha, e se for difícil, pede ajuda. Todo mundo conhece um amigo advogado. Tenho certeza que agora está criando uma comunidade aí de fraternidade, da gente se ajudar. Tem muita gente para ajudar e eu estou aqui, eu estou à disposição. Se precisar, eu estou aqui à disposição. Manda para mim,
que a gente dá um jeito. E aí, essas 5 etapas foram a parte das organizações, da organização. E aí, depois de partir do emocional, organização, a gente vai para a estratégia. E aí tem umas coisas muito legais. Então, como eu falei, se você está adimplente, se você está pagando, a minha sugestão, rever seu contrato. Por exemplo, eu vou dar um caso prático. Eu fiz a portabilidade do meu financiamento da minha casa. Então, eu pagava o financiamento, eu fiz pelo Santander, já dou meu nome aos bois. Eu liguei lá, porque a taxa de juros do Brasil caiu. Falei, poxa, me abaixa aí a taxa. Eles, não dá. Eu fiz a portabilidade do Banco Inter. É inacreditável, é maravilhoso. Eu já estou querendo já fazer outra portabilidade, tão bom que é. Fiz, estava pagando em dia, caiu absurdo minha parcela. Caiu absurdo, é muito legal. Então, se você está adimplente, continua pagando. A estratégia que eu sugiro, né, é fazer essa portabilidade. Agora, se você já está inadimplente, se algum motivo, e aí tanto faz, se você se enrolou, você perdeu a renda, se você não teve educação financeira, se os bancos fizeram uma sacanagem com você e por acaso você está inadimplente, aí tem algumas estratégias que eu gosto de... Também aprendi com aquele meu amigo, o Carlos Galvão, é o Cai Galvão, lá do Brasil. Tem uns nomes até muito engraçados, que é, por exemplo, a primeira é o bebê abandonado. Você chama a estratégia de bebê abandonado. O que é? Você tira tudo do bem. Você tem... Por isso que eu falei que você não pode ficar refém. Cartão, cheque especial, deixa estourar. Fala, fica aí com isso daí, nem olha mais. Você tem aquele controle, você sabe quanto que era o principal da dívida, você sabe tudo, você já sabe seus direitos. Primeiro você vai se organizar, você vai organizar a sua vida, você vai fazer o seu orçamento ficar no azul, você vai cortar desperdício, você vai ter renda extra. Depois a gente volta a tratar desse bebê. Bebê abandonado, tira tudo desse banco. Tira tudo. Deixa lá. Um dia a gente volta a conversar. Depois de um ano e meio, a gente volta a conversar. Eu acho lindo. O cara fala assim, fui negativado, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falo, que oportunidade. Você vai ver que não, tem que erguer a cabeça. Tem que erguer a cabeça, não vai... E nós vamos falar isso no finalzinho, aqui para encerrar. Tem outra estratégia que eu... 13 minutos, vai. Quanto? 13 minutos. Não, tá acabando. No finalzinho eu já abro para pergunta, mais 3 minutos só. Tem estratégia que eu chamo de tudo ou nada. Que é assim, desculpa, cartão, ou você paga tudo ou você não paga nada. Desculpa, cartão, é assim. Mas vamos lá, eu dou uma desculpa, eu dou uma atenuada. Assim, no cartão, às vezes você parcela as compras e tal, beleza, você parcelou, chegou a fatura. A pior besteira que você pode fazer é pagar o mínimo. Não pague o mínimo. Não pague o mínimo. Olha, você paga o mínimo, tá bom. Se um mês acontecer isso, tudo bem, vai, eu vou dar essa semana. Se um mês, esse mês foi terrível, eu tive uma coisa gravíssima, esse mês eu vou, tudo bem. Vamos lá, segue o jogo, continua gastando, mês que vem a gente vê. Se no outro mês você não conseguir, ou tiver que refinanciar, ou, é tudo ou nada. Ou você paga tudo ou você não paga nada, deixa pra lá, porque assim, você já tem um problema. Seu orçamento não está cabendo na sua renda. Entendeu? Você já tem um problema. E aí, isso daí vai virar uma bola de neve que vai ficar terrível. E depois você vai ter muito mais trabalho para organizar. Então, deixa para lá, não paga nada. E aí depois, de novo, educação financeira, coloca tudo, organiza. Depois nós vamos falar agora no finalzinho como que nós vamos fazer para chegar para negociar. E que a última estratégia, que é aquela estratégia do cabo de guerra. E assim, então, eu vou deixar para falar. Lembra que eu falei assim, a gente precisa investir para pagar as dívidas. Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Como é que todo mundo vai fazer? Bom, aconteceu, você foi inadimplente. Tá bom. A primeira coisa, né, ficou no azul, você vai começar a construir o dinheiro que sobrar. Vamos supor que você ganha 5 mil reais, você enxugou, você fez tudo, você conseguiu guardar, você gasta R$4.600 e daí você consegue guardar R$400 por mês. Tá bom. Esse dinheiro vai para o XP, vai para a tua corretora. Você vai começar a construir a sua reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Uma aplicação de baixo risco. Depois vocês conversam com a Vanessa. Uma aplicação de baixo risco que seja suficiente para a sua vida por pelo menos 6 meses. Para manter enquanto você não tiver
olha isso que eu vou te falar. Enquanto você não tiver uma reserva de emergência para se manter por 6 meses se acabar a sua renda, não comece a negociar. Não comece a negociar. Por quê? Ocorre aquele perigo. Você vai lá negociando, você guardou um dinheirinho, você vai lá negociar todo alegre, daqui a pouco acontece alguma coisa, você fica na mão deles de novo. E aí você já vai ficar na mão de instituições, de coisas que, e aí já tem um histórico de chateação. Criou a sua reserva de emergência. Aí, criou a sua reserva de emergência, legal. Você vai juntar um dinheiro, e aí, dentro daquelas prioridades, lembra que eu falei? Dentro daquelas prioridades, você vai juntar pelo menos 50% do principal. Então, vamos lá. Fiz um financiamento, peguei 10 mil reais para quitar minhas dívidas lá, me enrolei, o cara me cobrou 20 de mil, eu paguei 2 mil e depois parei de pagar. Legal. Você vai juntar quanto que você vai juntar? Não é minha sugestão, tá? A gente pode ajustar. Vai juntar 50% desse principal. E aí você vai lá, o nome já está negativado, tá bom. Você já tem a sua reserva de emergência, você não mexe nisso. Estou falando. 50% do principal, você vai ligar e vai falar, olha, eu quero renegociar. E aí, não vai, depois de um dia de trabalho, cansado, morrendo, cabeça baixa, envergonhado, não. Vai com a sua melhor roupa, cabeça erguida, muda o mindset. Não, eu vim para resolver. Entendeu? Então, vai ter cabo de guerra. Olha, eu vou falar para você, se você, a chance de você, a gente tem cada história linda de gente que estava devendo, é isso. O cara começa a dever 5, 10, vira 100. Quando o banco dá por perdido, ou a financeira, ou ela vê que você não é mais refém, a probabilidade de você conseguir, por exemplo, naquele caso que eu falo dos 2 mil, você, eu já paguei 2, do principal era 10, eu tenho 5 aqui, e aí os outros 3 para o principal eu vou dar uma parcelada se vocês tirarem meu cadastro agora. Quer? Aceita. A chance de dar certo é, assim, absurdamente grande. Não, o gerente vai tentar falar, não, você tem no cadastro, pelo sistema, você deve 80 mil reais, com a TAC, com juros, com a multa, com não sei o quê. Não é nada disso. Porque, assim, quem empresta dinheiro, e aí é um dos argumentos que as instituições usam pra gente, é o mais alto do mundo. A taxa de juros do Banco Central baixou, mas a taxa pra gente continua mais alta do mundo. Eles falam que justamente a justificativa é o risco de inadimplência. Então, assim, quando alguém faz uma operação, já tem esse risco. Então, você imagina você fala assim, você emprestou um dinheiro para um amigo seu. Tá bom, vou te pagar, eu sou muito amigo seu, quando você é amigo, né, você fala assim, eu vou te emprestar 10, você me paga 12 de mil, vamos dizer assim. O banco de... E aí, depois de um tempo, teu amigo, quebrou, você viu a situação dele, ele quebrou, tá ferrado, não tem, não sei o que lá, você dá por perdido, você fala, imagina que ele depois de um ano chega pra você e fala assim, cara, você não acredita, acabei de ganhar na loteria, ganhei na loteria federal 8 mil reais, eu tinha te pago 2, posso te pagar os 8? Estamos resolvidos? Na hora, você já perdeu aquilo lá, entendeu? Então, assim, a minha sugestão é essa. Você faz a sua reserva de emergência para não entrar mais. Educação financeira, melhor roupa do dia, liga, junta 50% do principal e vai para o cabo de guerra. Então, assim, você faz um scriptzinho. Bebê abandonado e cabo de guerra. Bebê abandonado, tudo ou nada e cabo de guerra. E aí, assim, a dica que eu dou no final é assim, assume o protagonismo, assume a coordenação ativa do negócio. Você não deixa o gerente, ele sabe tudo de você já, ele sabe o teu histórico. Você precisa se armar e também, recomendo, se precisar, pede ajuda. Não é, você não é especialista, às vezes você é especialista em outra coisa, pede ajuda. Pede ajuda. Mas vai com a cabeça erguida. Lembra do começo da live, dívida não é crime, todo mundo deve, e agora, por causa dessa situação que a gente está vivendo atípica, a gente vai ter uma oportunidade de dar uma reembaralhada em tudo. Então, o que eu tinha para falar é isso, lógico. Todos esses temas dá para a gente aprofundar mais, dá para a gente entrar dentro disso, dá para a gente melhorar as estratégias, tal. Lógico, isso é um conhecimento de, muito tempo,
quis passar um pouco para, né, a gente, pelo menos, se mudar a cabeça de falar, meu, vou começar a fazer um controle financeiro e vou mudar minha cabeça, sabe? Não vou colocar atenção nas coisas, porra, a vida fica bem mais simples, entendeu? Então, basicamente é isso, estou aberto aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se você anotou alguma pergunta legal aí. Tem uma pergunta só aqui, porque a gente já está com 6 minutos, que é o seguinte, a PagSeguro, o mercado... Não estou ouvindo, Jaque. Vale a pena usar? Eu não estou ouvindo, Jaque. Eu acho que é no caso que você falou da maquininha, né? De usar e ficar refém, né? Da PagSeguro, eu não ouvi, teu áudio está muito baixo para mim, eu não sei por quê. Não sei se eu fiz alguma coisa errada aí. O PagSeguro e o Mercado Pago, eles estão agora com conta digital. E Legal. a pessoa está aqui perguntando se vale a pena manter lá. Olha, vale a pena. Ó, então eu vou repetir. Se a PagSeguro agora, por causa da maquininha, tem a conta digital. Se vale a pena manter lá. Eu acho que vale. Já aqui, tá ouvindo? Estou ouvindo. Eu acho que vale a pena, mas abre outra. Eu não sei especificamente se você tem alguma operação, se você já faz uma operação de crédito com a PagBank, PagSeguro aí, entendeu? Então, assim, isso é legal. O importante é entender o conceito. Não fica refém. Então, se você já está começando, por isso que eu acho legal separar. O banco de investimento, por exemplo, a XP, daqui a pouco quer abrir cartão de crédito. Se quiser ter, tenha, mas não usa o único cartão de crédito daquela instituição. Não fica refém de nenhuma. Porque hoje você consegue abrir essas outras contas sem taxa nenhuma. Então, você tem lá, você opera com a PagBank, legal. Só que, de repente, você faz uma operação de crédito. Você vai ficar refém deles, se precisar. Então, tem a outra. Por uma carta na manga. Já aprendeu, não entra dessa. Não entra nessa. Então, eu acho legal. A PagBank é legal, a PagSeguro é super legal. É uma alternativa para a Cielo, para GetNet, para essas grandes, mas é bom não ficar refém de ninguém. Ó, a Natália está falando para você virar coach de finanças. Esse é o plano. Obrigado, Nath. Ó, eu não ia, mas agora que a Nath falou, capaz de eu fazer. Então, eu não ia, hein? Olha lá.